Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto ao Senhor, conversando sobre a revelação de Deus, sobre o amor de Deus, sobre Deus falando aos homens, falando a todos os seres humanos. Deus querendo mostrar o seu amor, sua salvação, tudo aquilo que ele tem preparado para todo ser humano. Então, esse é o grande objetivo de Deus. E ele usa de muitas maneiras. A Bíblia lá em Hebreus chega a dizer que ele falou de muitas maneiras aos seres humanos, muitas maneiras. E que naquele período, a última maneira que ele estava falando era através do Filho. Mas Deus sempre falou e sempre vai continuar falando, sempre vai estar se revelando, né? Jesus é a mais perfeita revelação da revelação de Deus. Jesus, digamos, é aquele que melhor entendeu a revelação porque ele era o próprio Deus. Então, como é que eu sei, como é que eu posso ter uma clareza, né, maior ainda? Porque Adão teve uma clareza suficiente, Melquisedeque teve uma compreensão suficiente, qualquer ser humano tem uma compreensão suficiente sobre essa revelação de Deus. Mas como é que eu posso confirmar tudo isso em Jesus? Então é isso que a gente tem lembrado. Tudo nesse mundo, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, que seja coerente com Jesus, é de Deus. Tudo nesse mundo, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, que não é coerente com Jesus, não é coerente com o ensino de Jesus, não é coerente com a vida, com os exemplos de Jesus, tudo que não for coerente com ele, não é de Deus, estando na Bíblia ou não. Estando na Bíblia, não. Deus não vai falar uma coisa, por exemplo, aquela ideia, né, aquilo que aconteceu de Moisés. Veja o que Moisés entendeu. Ele entendeu que Deus mandou um recado para Faraó. Aí Moisés foi lá dar. Quando chega lá, ele entende que Deus entrou em Faraó para não atender ao recado que Deus mandou através de Moisés. Que Deus é esse? É brincadeira. Deus não é dúbio. Deus não age dessa maneira. Deus é perfeito. Deus é completo. Entendeu? Então, tem muita coisa em Moisés que Jesus chega lá e diz: não, não é assim. É assim, assim, assim. Tem muita coisa em Moisés que Moisés ensinou que Jesus fez diferente do que Moisés mandou. Moisés mandou apedrejar mesmo quem fosse apanhado em adultério. Ele entendeu isso de Deus. Mas Jesus disse: não, essa mulher é para ser amada, respeitada. Podemos não concordar com o que ela faz ou com o que ela fez, mas deve ser amada, respeitada. Amor é a única explicação. Amor. Quando a gente ama, a gente não concorda com o que a pessoa faz, mas a gente fica com ela. A gente ama ela. É isso que Jesus ensina, né? Então, o que é de Deus é tudo que concorda com Jesus dentro ou fora da Bíblia. E o que não é de Deus é do coração do homem, é do limite do homem, da cultura, ou é da teimosia, ou é da hipocrisia. A hipocrisia produz muita coisa, mas não sendo coerente com Jesus, não é de Deus. Tá bom? Então é isso que a gente está usando para a gente estudar e para estudar os salmos. Até agora estamos no 41. Até agora só temos 2 salmos completamente coerentes com Jesus. Salmo 19 e o Salmo 23. Só. O resto tem muita coisa incoerente com Jesus. Tá bom? Então vamos aqui para o Salmo 41. A gente vai começar o Salmo 41, tá? A gente tem a primeira parte aqui, que é versículo 1 a 6, e a segunda parte vai ser do 7 ao 13. Tá bom? 7 a 13. Então vamos a essa primeira parte. Olha, o título que nós temos para o Salmo, o título que é atribuído pelos
tradutores, né? O título atribuído é A Calúnia dos Inimigos e o Socorro de Deus. Esse é um título dado por editores, pelos que traduziram, né? Digamos assim. E o título que vem do original diz Salmo de Davi para o regente. Salmo de Davi, a gente já viu, né? De Davi quer dizer escrito por Davi ou por ordem de Davi. Alguém escreveu por ordem de Davi. Ou alguém escreveu como se fosse Davi, né? Pode ser na mesma época de Davi ou depois da época de Davi. Ou também o texto pode ser de alguém que escreveu sobre Davi. Pode ser na época de Davi ou posteriormente. Tá bom? Então vamos ver aqui. Versículo 1, o salmista diz assim: Bem-aventurado aquele que dá atenção ao miserável. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o manterá vivo. Ele será bem-aventurado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Esse tu aqui tem a ver com o próprio Deus. E Senhor, tu não vais entregar ele às vontades dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, na doença dele, tu muitas vezes, né? Na doença dele, tu mudas toda a sua cama, conforta, dá a ele, né, todo o conforto possível. Tu disse, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque eu pequei contra ti. Não é tu disse, eu disse, né? Eu disse, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque eu pequei contra ti. Meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando ele morrerá? Quando o nome dele perecerá? E se algum deles vem me ver, fala coisas sem valor, e seu coração junta maldade, ele sai e fala disso por aí. Tá bom? Então esse é o Salmo, a primeira parte do Salmo 41. Vamos analisar. Olha, coerente com Jesus, não temos nada. Porque a gente analisa cada versículo pelo contexto. Tá bom? Então a gente não viu, não tem nada. Agora, vamos ver, não é? Na incoerência a gente vai entender por que não são algumas dessas palavras que aparentemente são coerentes com o Senhor, por que não são. Por exemplo, aqui, esse primeiro versículo. Bem-aventurado aquele que dá atenção ao miserável, o Senhor o livrará no dia do mal. Isso é natural. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, etc, etc. Mas, dentro de um contexto, a gente tem que analisar cada frase, cada versículo. Entre as incoerências com Jesus, então, temos aqui algumas coisas. Versículo 1. Bem-aventurado é o que cuida do miserável, pois o Senhor também o livrará no dia do mal. O salmista está falando uma verdade, né? Uma verdade. Mas o contexto mostra uma intenção mentirosa. Ele está fazendo esta afirmativa verdadeira para depois se posicionar como alguém justo. Ele está falando sobre ele. Ele está fazendo um jogo aí, tá? Para desprezar os que ele considera inimigos e que agora estão maltratando ele, tá? Ele está fazendo um apanhado, ele está dando uma palavra geral para depois chegar no onde ele quer, tá bom? Ele está fazendo usando de argumentos aí para favorecer as vontades dele na oração que ele está fazendo. Versículo 2. Ele diz, os que cuidam dos miseráveis, o Senhor os protegerá contra tudo e contra seus inimigos.
O salmista está encaminhando seus argumentos para se posicionar como alguém digno da ação de Deus em lhe proteger e até agir contra seus considerados inimigos. Ele está fazendo um trabalho aí de advogado a favor dele mesmo, né? Deus é o juiz e ele está fazendo ali, olha, Senhor, a gente já sabe que tu cuidas bem daqueles que cuidam dos miseráveis, que cuida dos fracos, que cuida, né? Nós já sabemos disso, e realmente tu és isso, tu és maravilhoso, Senhor, para depois então ele chegar no argumento, quer dizer, está usando verdades para favorecer comportamentos mentirosos, fora da vontade de Deus, tá bom? Versículo 3. O Senhor protege os que cuidam dos miseráveis até quando estão doentes. O salmista está chamando a atenção da proteção de Deus, a que ele deve oferecer aos que são corretos diante dele, do Senhor, até quando estão doentes e em outras ocasiões mais, né? Muito provavelmente ele está passando aí por alguns momentos de enfermidade, tá? A ponto dele chegar e dizer até quando ele vai viver, morre ou não morre, né? Essa é a ideia que ele vai estar vivendo e passando. Versículo 4. Eu orei, Senhor, tenha piedade de mim, sara minha alma, perdoa meus pecados contra ti. Aparentemente, o salmista está tomando uma posição de carência e de humilhação diante de Deus. Mas não se pode encarar isto como um coração quebrantado, pois o contexto mostra um salmista se colocando como alguém que merece os cuidados de Deus, quando agora está em sofrimentos. Ele está usando de palavras aparentemente adequadas para chegar a um objetivo não adequado. Então, a gente está julgando a palavra dele pela intenção que ele está tendo, tá? Ele está criando um ambiente, né? Um ambiente verdadeiro, para então ele usar esse ambiente verdadeiro para favorecer a ele diante dos inimigos. A gente já viu pelos outros salmos que a ideia do salmista sempre parece a mesma. Ele não quer só ser protegido dos ataques adversários, não. Ele não quer somente ser protegido. Ele quer a destruição do inimigo, a derrota, a destruição, a humilhação, a vergonha. Ele quer, não é somente ser protegido, ele quer que o outro lado se dê mal, em muitos sentidos. E isso é contrário à vontade de Deus, porque Deus ama também o outro lado. Percebe? Então ele cria uma série de argumentos para sensibilizar Deus a agir duro com o outro. Com ele não, com o outro. E isso não é coerente com Jesus. Versículo 5. Senhor, meus inimigos falam e agem contra mim. O salmista começa a mostrar o que pretendia no início do salmo. Ele reconhece que não ama algumas pessoas como Jesus gostaria e ensinou, como Jesus gostaria e ensinou. E mostra que está querendo uma ação contundente de Deus contra os seus inimigos. Essa é a intenção dele. Uma intenção puramente carnal. Muito próprio do joio. O joio ama isso. O joio ama isso. Se você não crê como eu creio, eu quero a sua destruição, eu quero a sua eliminação. Tá? Versículo 6. É a sexta incoerência com Jesus. Senhor, até quando eles vêm me visitar, eles continuam maldosos contra mim.
Quando você é mau, você pensa que todo mundo é mau. Facilmente você vê maldade nos outros, porque você tem um coração mau. E você vê, então, facilmente maldade nos outros, né? O salmista está vendo nos outros a ele mesmo e ainda está entendendo que Deus não sabe do que lhe acontece. Entende que precisa criar argumentos para ser entendido e atendido por Deus. Não conhece Deus, né? Deus não está protegendo, Deus não protege nem está protegendo o salmista no momento que ele está falando. Deus já sabe de todas as dificuldades que o salmista teria muito antes. E desde muito antes, Deus já está agindo para proteger o salmista, não só o salmista, proteger qualquer pessoa, porque ele ama qualquer pessoa, sem exceção. Compreende? Então, enquanto o salmista acha que Deus só vai agir agora, né, nesse momento, na verdade, Deus já está agindo há muito tempo na vida do salmista. Tá? Então, esse é o Salmo 41, a primeira parte.